Vaiomer Yahuwah Elohim. Ren Hadan. Haya Kehad Mimenu. Ladaat Tove Vara. Veata Ven Ishelach Yador. Velakach Gan Meetes Ha Raim. Vearkali Vachai Leolam. Tradução de Bereshit 3:22, Gênesis 3:22. E dirá Yahuwah deuses: eis que a humanidade se tornou como um de nós, para o conhecimento do bem e do mal. E de agora em diante vai estender a sua mão, tomar também da árvore dos vivos, comer e viver para sempre. Vaie Shalé Rehu Yahuwah Elohim Migan Eden. La Avod et Hadamah Asher Lukach Misham. E Yahuwah deuses o enviou do jardim do Éden para trabalhar no solo do qual o tomou. Vaiegeresh et Hadan. Vaieshekem Mikeden. Legan Eden. Et Hakeruvim. Ve et Lahate. Ha-Hereve. Hamite ha-Beket. Leshmor et Dereche. Etes ha-Chaim. Tradução. Gênesis 3:24. E expulsará a humanidade. Esta habitará do Oriente para até o Jardim do Éden, na frente do Jardim do Éden. E para guardar o caminho da árvore dos vivos, os querubins e a espada flamejante que revolve, movimenta-se em várias direções e sentidos. Vamos analisar aqui essas traduções, tá? Bem, nós temos essa aqui, que é a Bíblia. Deixa eu acessar aqui para mostrar para você. Tá vendo? O módulo de Bíblia Almeida, revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego de 1967. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no verso 24 em hebraico da Bíblia hebraica, que eu quero explicar algo a vocês. Eu já fiz a tradução, é claro, em português. Já li o texto em hebraico. Mas eu quero esclarecer algumas coisas aqui. Com relação à expressão hebraica que diz o seguinte: Ishken, tô vendo, ou melhor, perdão, Yashken, tá vendo? Yashken, Mikeden, Legan, Eden. Essa expressão aqui, ó. Yashken, Mikeden, Legan, Eden. Que ela já começa aqui do início, né? Egresh, et Hadan, tá vendo? Enfim. E expulsará a humanidade e habitará, e ela habitará. Quem habitará? Ela, a humanidade, ok? Hadan, a humanidade. Mikeden, aqui, gente, ó. A palavra Adão em hebraico no contexto, ela vai ser traduzida para o português como humanidade, que é a forma mais plausível. E se traduzir como homem, vai ser homem no sentido amplo da palavra, tanto masculino como feminino, em referência à humanidade, ao ser humano em geral, tá certo? E olha só que interessante, então. E expulsará a humanidade e ela habitará, a humanidade habitará do Oriente Mikeden, Legan,
para o jardim Éden, para o jardim do Éden. Então, essa expressão aqui, ó, e habitará, né? Essa expressão aqui, e habitará do Oriente para o jardim do Éden, eu espero que vocês entendam ela. Que foi a tradução literal que eu consegui lá. Inclusive, eu acabei adaptando ela. No vídeo anterior, eu coloquei na frente do jardim do Éden para facilitar a compreensão. Mas aí eu não achei que o texto ficou tão bem esclarecido, então eu resolvi tirar aquele outro vídeo e resolver isso aqui, né? Deixar o assunto bem mais claro. Então eu fiz uma melhoria na tradução. É o seguinte, eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Vou explicar isso aqui. Presta atenção, por favor. E habitará, tá vendo aqui, ó? E habitará do Oriente ou do Leste para o Jardim do Éden, ou até o Jardim do Éden. O que é isso aqui? O que isso significa? É o seguinte, imagina só isso aqui, ó, esse círculo. Esse círculo aí é o Éden. Por favor, o Éden. Lembre-se que eu já expliquei em algum vídeo que o Jardim do Éden, ele é uma grande extensão territorial, tipo um parque gigante de caça, presta atenção, que possui o seu lado oriental e o seu lado ocidental. Preste atenção, por favor. O seu lado oriental e o seu lado ocidental. O Éden, ok? O Éden, que é o que? Toda essa extensão aqui, ó. Círculo todo aí. Aí, Deus, o que foi que Deus fez? Deus fez o seguinte. Deus chegou e pegou do lado ocidental, Éden, e fez um jardim. Que tá aqui nesse círculo, o jardim. E esse jardim, ele ficava olhando para o oriente do Éden. Presta atenção, por favor, para o leste. Ficava de frente na direção do leste. Na direção do leste, no sentido, olhava para o leste, para o oriente. Como os apócrifos vão esclarecer e dizer tudo mais. Só que o Éden, ele tinha o seu lado oriental e o seu lado ocidental. Então, o Éden, de fato, ele ficava tanto no oriente do mundo como no ocidente do mundo. Deu para entender aí? E Adão e Eva, eles ficavam onde? Vou fazer aqui, ó. Adão e Eva ficavam aqui, ó. Dentro do jardim do Éden, tá vendo? Dentro dos muros do jardim que foi plantado no Éden. Presta atenção, por favor. Adão e Eva estavam aí dentro. Aí, Adão e Eva, após lá o pecado então conhecido, eles tiveram de sair daqui do cercadinho do jardim para fora. E aí eles vieram aqui para fora. Aí eles foram colocados onde? De frente para o jardim do Éden, que é esse círculozinho menor aqui, tá vendo? Então eles já não estavam mais onde? Vou tirar eles dois daí de dentro. Pronto. Aí agora eles estavam onde? Aqui fora, ó. Tá vendo? Essas duas bolinhas brancas aí. Calma aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Não era pra escolher isso aqui, não. É aqui. Aí. Aí Adão e Eva estavam já aqui do lado de fora dos muros do Jardim do Éden. Do Jardim do Éden, fora do jardim. E aí eles ficavam por aqui assim, ó. Os dois, tá vendo? Eles podiam andar aqui pelo Oriente, vinham pro Ocidente. Aí eles vinham aqui na frente do jardim, ou dos muros, não podiam entrar, eles voltavam. É isso que diz. Então, eles ficavam literalmente, realmente, de frente para o Jardim do Éden. Eles habitaram na frente do Jardim do Éden, tá ok? Para simplificar a compreensão. Porque imagina, habitará do Oriente ou do Leste para ou até o Jardim do Éden. Aí algumas pessoas vão ter dificuldade de entender isso aqui.
E se simplifica e diz, eles habitaram diante do Jardim do Éden, fica muito mais fácil. Então, gente, o texto em hebraico aqui, ó, ele não está declarando, desculpa esse monte de rabisco, ele não está declarando que Adão e Eva e que o jardim que foi plantado no Éden, que ele era no Oriente ou no Leste. Bem contrário. O texto, ele esclarece que o jardim não era no Oriente, no Leste, mas que, na verdade, esse jardim, ele ficava, o Jardim do Éden, ele ficava olhando para o Oriente, para o Leste. Entendeu? Então, eu vou melhorar isso aqui, calma aí. Imagina só o seguinte. O círculo maior é o Éden, presta atenção. O lado oriental, o Éden possui seu lado oriental, e o lado ocidental, o Éden. Aqui é o Éden, tá? Agora imagina só. E o jardim que foi plantado no Éden tá aqui no ocidente do mundo. No ocidente do mundo, presta atenção, hein? No lado ocidental. A gente consegue ver esse lugar onde o Jardim do Éden foi plantado na Lua. A Lua reflete a face da Terra. É o mapa que os antigos cartógrafos utilizavam, você acredite ou não. Aí, ó, presta atenção. Vou trocar a cor da canetinha. Aí Adão e Eva, fora do Jardim do Éden, eles estavam aqui, ó, mais ou menos aqui, ou eles podiam ficar aqui também no lado ocidental. Enfim, vamos colocar os dois juntinhos aqui, ó, na frente do Jardim do Éden. Foram expulsos, tá? Aí, o que foi que Deus fez? Tinha uma espada, cadê? Tinha uma espada de fogo que ficava aqui, circulando, protegendo. E também tinha, cadê? Os anjos, que Deus colocou assim, ó, os querubins, para proteger. Aí quando Adão e Eva, eles iam, né? Eles iam. Deixa eu melhorar aqui, cadê? Vou apagar isso aqui. Adão e Eva daqui. Bom, enfim. Quando Adão e Eva eles queriam entrar no Jardim do Éden, eles só davam de cara aqui, ó, com os anjos que já estavam protegendo e com essa espada de fogo. Eles queriam entrar no jardim que foi plantado no Éden. Lembre-se, o Éden é toda essa extensão de terra que possui terras tanto no Oriente como no Ocidente do mundo. Onde isso é possível geograficamente no mapa? Apenas no continente africano e em um continente que acabou afundando, tá? Que inclusive é chamado de Atlântida, nos mitos aí, enfim. E eles contam um pouco de verdade, um pouco de mentira, enfim. E também a Bíblia, ela vai falar em Daniel capítulo 9, que Jerusalém, o templo de Salomão, né? Enfim, Jerusalém, o templo de Salomão, acabaram por submergir, afundaram no mar, nas águas e sumiram. E a única explicação que a gente tem, o único continente que a gente ouviu falar que desapareceu do dia para a noite, ou da noite para o dia, enfim, foi esse continente chamado Atlântida, tá? Que desapareceu. Que se enquadra bem aí com essa Jerusalém da Bíblia e, né, com o Templo de Salomão. Então, é isso. Só queria explicar esse detalhe aqui. Tá? E deixa eu esclarecer mais uma coisinha. Imagina só, né? Aqui o Éden, beleza. O Éden possui o lado oriental e o seu lado ocidental. Calma aí que ficou feio isso aqui. Oriental e ocidental. Presta atenção. Então Adão e Eva, eles tinham um limite. Aqui o Jardim do Éden. Tá vendo esse círculo menor aí vermelhinho?
Aí Adão e Eva foram expulsos, então a gente sabe que eles não estavam mais dentro do jardim, então eles estavam fora dos muros do jardim do Éden. Aí eles tinham um limite de fazer o quê? Eles tinham um limite de ficarem aqui no oriente do mundo, andando por cima do continente africano, tanto no lado da África Oriental. Você sabe que a África tem a sua parte oriental e a sua parte ocidental. Depois você vê isso. Assim como também eles podiam andar na África Ocidental, tanto na África Oriental como na África Ocidental. E aí, Adão e Eva, eles tinham esse limite de acesso. Presta atenção que diz aqui, ó, e habitará do leste ou do oriente, aqui, ó, do oriente, para o jardim ou até o jardim do Éden. Ou seja, o limite deles, deixa eu pegar aqui uma cor diferente, eles tinham a opção de habitar daqui, do oriente, aí eles podiam ir no máximo até aqui, ó, os muros do jardim do Éden. Só que eles não podiam fazer o quê? Eles não podiam chegar e entrar aqui dentro do jardim do Éden, ó. Eles não podiam entrar aí, entendeu? Então eles não podiam entrar, eles só ficavam onde? Aqui na frente dos muros do jardim do Éden, mas entrar no jardim que foi plantado no Éden, eles não podiam. E esse jardim, como eu já expliquei, ele ficava olhando para o leste, para o oriente, ok? E aí Adão e Eva, eles não podiam entrar, o que eles faziam? Eles voltavam aqui para o oriente, ficavam circulando aqui tudo, vinham novamente para o ocidente do Éden, depois eles olhavam aqui na frente, não podiam entrar, voltavam, ficavam circulando por aqui assim, explorando os lugares, né? Só que eles nunca podiam entrar dentro do jardim que foi plantado no Éden. Aí eles sempre ficavam olhando, né? Então eles habitaram de frente. Então foi dado um limite para eles. Qual foi o limite de Adão e Eva? O limite para eles que foi dado a eles foi o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. O limite que foi dado a eles foi o seguinte: deles habitarem. É como se fosse um ponto. Imagina aqui, ó. Os muros do Éden é o ponto A. E aí eles podiam habitar até o ponto B, que é o Oriente, entendeu? Por isso que diz: e habitará do leste ou do Oriente para o até o jardim do Éden, que era o limite deles. Então eles podiam circular. Tanto ficar aqui, ó, andando pelo Oriente, eles podiam ficar andando tanto pelo Oriente, Ocidente, Oriente, Ocidente, Oriente, Ocidente. Apenas eles não podiam entrar aqui, ó, dentro do jardim. Tá vendo? Não podiam entrar onde? Eles não podiam entrar aqui no jardim. Aqui era proibido para eles entrarem. Eles só podiam chegar até os muros. Eu já expliquei os motivos, né? Mas não podiam entrar. É isso aí. Agora vamos ver aquelas traduções, aquelas versões de traduções de Bíblia. Nós temos essa Bíblia aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia. Oh, desculpe, deixa eu colocar aqui no verso 22. Cadê? Aqui. Essa aqui é a versão Almeida revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, 1967. Que diz o seguinte no verso 22. Vamos ver essa tradução aqui. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem. Eu vou abrir aqui uma outra janela de Bíblia, tá? Vamos deixar duas. Eu vou colocar a Bíblia hebraica aqui nessa segunda janelinha de Bíblia aqui. Usar essa versão. E aí a gente acompanha, tá vendo? Aqui tá a Bíblia em português, que a gente vai analisar a tradução, e aqui temos o texto em hebraico.
para conferirmos então essa tradução. Então diz assim, ó, fica melhor assim, né? Aí eu posso conferir na hora aí, enfim, para evitar de cometer erros. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Verso 22 diz isso. Diz quase tudo isso que está escrito aqui. Só que o verso 22 em hebraico, que está aqui, o texto em hebraico do verso 22, não vai dizer essa parte aqui, ó. Não vai dizer essa parte aqui, ó. Não suceda que estenda sua mão. Ao contrário, o texto hebraico não diz isso aqui, ó. Não suceda. Diz claramente que, de fato, Adão e Eva, eles vão o quê? Estender as suas mãos e vão comer, vão também pegar, né? E eles vão comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Então, o texto hebraico faz uma afirmativa. Então, ele não nega. Então, não tem esse não aqui que o tradutor colocou aí. Ok? Verso 22. Bem, vamos lá. Deu para entender, né? Vamos ver o verso 23. O verso 23 diz o seguinte. O verso 23, tá vendo aí, né? Diz o seguinte. Aqui em português e aqui embaixo tá o texto em hebraico do verso 23. Coloquei aí para que eu possa acompanhar. Para evitar erros. O Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ok. Porque se a gente olhar aqui o texto em hebraico aqui embaixo, ó, diz realmente isso, né? Então a tradução aqui do verso 23 dessa Bíblia Almeida aí, dessa versão, tá ok, tá certa. Só do verso 22 que não estava lá completamente correto, eu já disse o motivo do verso 22. Agora vamos ver aqui, já que vimos o verso, a gente já deu uma olhada aqui no verso 22, encontramos o erro, olhamos o verso 23, a tradução está correta. Vamos ver agora o verso 24, que diz o seguinte: E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden, o quê? Os querubins. Aqui está dizendo assim. E a espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Você viu que eu fiz uma tradução tanto diferente dessa aqui. E eu expliquei para você, né? Peguei a Bíblia em hebraico, fui explicar a expressão hebraica, tá? Essa expressão hebraica aqui, ó. Vayeshekem Mikeden. Vayeshekem Mikeden Gam Eden, que significa o quê? E habitará do oriente ou do leste para o ater o jardim do Éden. E eu expliquei, né, para você, é que Adão e Eva, eles tinham um limite de habitação. Qual sentido? No sentido, imagina só, o ponto A aqui, ó, deixa eu colocar outra cor para ficar melhor isso aqui, calma aí. Vou pôr aqui, pode ser, deixa eu ver que cor, pode ser essa cor aqui. Não, uma cor forte, pode ser essa mesmo. Imagina só. Adão e Eva, eles tinham aqui o ponto A. Tentar fazer aqui a bolinha assim. Calma aí. Deixa eu ajeitar isso aqui. Melhorar aqui. Eles tinham assim, ó, o ponto A. Aqui assim. O ponto A. Tá vendo? E o ponto B. O ponto A aqui era o quê? O jardim. O ponto A aqui é o jardim. O jardim do Éden. O ponto B é o leste, o oriente, que é o limite, digamos assim. Então eles ficariam andando nessa linha. Deixa eu trocar aqui a cor.
Então, o que o texto quer dizer é o seguinte, que o tradutor, né, ignorantemente fingiu que não entendeu, sei lá, enfim. Ele tinha esse limite do ponto A, que é o jardim, tá? Do ponto A, que é o jardim, até o ponto B. Então, eles ficavam o quê? Assim, ó, daqui pra lá, daqui pra lá. Então, eles tinham o limite, né? De ficarem andando até o jardim do Éden, mas não entravam, e ficavam indo pro Oriente. Então, eles ficavam fazendo o quê? Eles ficavam vivendo no Oriente e o ponto A, que é o quê? Ocidente. Entendeu o que o texto está dizendo? É basicamente isso o texto em hebraico, tá? Que se encontra aqui, ó. Tá vendo o texto em hebraico? Então, é só você prestar atenção que você vai entender. Tá certo? Vamos continuar. Então, aqui, ó, essa tradução aqui, ó, o tradutor colocou só, pôs ao oriente do Jardim do Éden. Mas ele não explicou absolutamente nada, porque o texto em hebraico, ele não diz isso. O texto em hebraico aqui, ó, ele diz o quê? E habitará do oriente para o até o Jardim do Éden, que é aquele esquema que eu expliquei para vocês. O tradutor simplesmente fez de forma tão arbitrária aqui que ele só evidenciou o Oriente e o Leste e escondeu o quê? O Ocidente e escondeu o Ocidente que é citado aqui na Bíblia, só que de forma muito discreta. O Ocidente aqui ele é citado como o quê? Como o jardim que foi plantado no Éden. E eu já expliquei que o Éden possui o seu lado oriental e o seu lado ocidental. Era uma grande extensão territorial que tinha aí, tá? Esses dois hemisférios. O hemisfério, enfim, esses dois lados. O lado oriental e o lado ocidental, tá certo? Também tinha, né, norte, sul, você sabe, né? Então, olha só que interessante. Então, o tradutor errou onde? Errou feio, errou de forma muito desastrosa quando colocou simplesmente e pôs ao Oriente. Ele poderia ter colocado assim, ó. E pôs, ou colocou, né? Que no caso Adão e Eva, eles fizeram o quê? Eles habitaram do Oriente ou do Leste até ou para o Jardim do Éden, até o Jardim do Éden. Naquele esquema que eu já expliquei. Então o tradutor poderia ter colocado assim, ó. E pôs ao, ao leste, ou do leste, ou do oriente, como ele colocou aqui, até o Jardim do Éden, ou do... Enfim, só errou nisso aí, tá? Deixa eu... Esse vídeo vai ficar todo doido, cheio de barulho. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver uma outra versão de Bíblia, né? Vou adiantar logo. Ver como é que eu vou fazer pra não ficar com tanto barulho. Vamos ver essa versão aqui, ó. Bíblia Ave Maria, a tradução dela. Que o verso 22, que diz o seguinte: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Porque os tradutores estão cometendo esse erro aqui, de querer colocar Deus como uma criatura, vamos colocar assim, uma criatura, um indivíduo, mal, cruel, vingativo. Por causa do verso 23 e 24, que diz aqui que o ser humano ele foi expulso, né, de dentro do jardim que foi plantado no Éden.
Eu já expliquei, né? Todo aquele esquema. Éden, Oriente, Ocidente, Jardim que foi plantado no Éden. Enfim, a situação toda de Adão e Eva. Quando os tradutores leem esse verso 23 e esse verso 24, eles que pressupõem de forma totalmente equivocada de que Deus não queria que Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente. Só que não é isso que o texto hebraico aqui diz. É bem o contrário. Então aqui, ó, no verso 22 dessa versão da Bíblia Ave Maria, eu já encontrei o erro aqui nós, já encontramos, onde eles aqui colocam, né, Deus como se Deus quisesse proibir Adão e Eva de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, já que eles também já comeram do fruto da árvore do conhecimento. Perdão, atrapalhei tudo. Aqui eles colocam como se quisesse proibir Adão e Eva de comerem do fruto da árvore da vida, tá? E eles já haviam, você sabe, né? Adão e Eva já haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então só faltava eles agora comer do fruto da árvore da vida, tá certo? Então essa parte aqui, essa tradução, tá aí o erro, a gente já viu. Verso 23 diz: E o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, tá vendo? Expulsou do jardim. Então Adão e Eva foram expulsos do jardim. Presta atenção nesse detalhe. Expulsos de onde? Do jardim. Eles não foram expulsos do Éden, não, tá? Presta atenção, vou repetir novamente. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Vamos ver que dá pra continuar. Olha só o horário. Comecei onde eu ainda tô. Enfim. Então deu pra entender, né? Então Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Eles não foram expulsos do Éden, ok? Então é bom ressaltar isso aqui. A tradução aqui do verso 23 tá ok, da Bíblia Ave Maria. Só o verso 22 que tava tanto assim incoerente em algumas partes. O verso 23 tá ok. O verso 22, mais ou menos. O verso 24 é o que vamos ver agora. Expulsou, cadê aqui? Desculpe. E expulsou e colocou ao Oriente. Expulsou quem, hein? Expulsou Adão e Eva, a humanidade. E colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante. Aqui fica confuso. Aí você fica pensando. E colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Quando eles colocam, eles não esclarecem aquele detalhe que eu falei para vocês. E colocou quem? Fez quem habitar? Determinou um limite. Olha, vocês vão habitar aqui, ó, do jardim que tá aqui no Éden, só ter os muros. O limite eram os muros, eles não podiam entrar dentro do jardim, só ficavam do lado de fora. Quando eles colocam aqui só a palavra Oriente, eles acabam ocultando o Ocidente. Mas o Ocidente ele está presente na Bíblia desde o primeiro livro, tá? Que é o livro de Gênesis, que é citado na Bíblia, que é citado não, que é o primeiro livro da Bíblia. Você entendeu, né? Enfim. Então, Adão e Eva ficavam habitando o quê? Do leste, do oriente, até o jardim que foi plantado no Éden, onde antes eles podiam ter acesso a entrar, ficavam dentro, só que agora eles não poderiam mais entrar dentro do jardim, só ficavam do lado de fora ali, do lado de fora dos muros do jardim, que foi plantado no Éden, ok? O jardim conhecido como Jardim do Éden. Preste atenção, por favor, não esquece, o Éden tem o seu lado oriental e o seu lado ocidental. Eu já expliquei onde foi plantado o Éden, ok? E que o Éden possui seu lado oriental também.
E aí Adão e Eva ficavam indo até o jardim, voltavam-se para o Oriente. Então eles ficavam ali, né, fazendo as suas, como que eu posso dizer, andanças, né? Oriente, saía do Oriente, ia para onde estava o jardim, que fica no ocidente do mundo. Saíam do jardim, iam para o Oriente e ficavam assim, indo e voltando, tá? Tanto no Oriente do mundo como no Ocidente do mundo, nesses dois lados aí. Enfim, nessas duas extremidades do mundo. Então aqui eles não explicam isso, eles não colocam aqui, né? Simplesmente é por causa daquela questão de dizer que a Jerusalém é no Oriente Médio. Então eles não vão de fato traduzir esse texto hebraico aqui, como eu fiz questão de fazer para vocês, de forma coerente. Eles também não vão explicar para vocês lá o capítulo 2, onde eles colocam lá dizendo que Deus plantou um jardim no leste ou no oriente, mas não é bem assim. A palavra Kedem, do hebraico, essa palavra hebraica aqui, Kedem, ela pode significar também, tá? Deixa eu selecionar aqui, desculpe, a cor de realce aqui. Escolhi outra cor aqui, ó. A palavra hebraica, essa palavra hebraica aqui, ó, Kedem, ela pode significar também o quê? Ela pode significar também, presta atenção, por favor, frente, diante, antiguidade, um tempo antigo. Então, lá no no capítulo 2, quando diz lá, né, plantou um jardim, pode ser também a possível tradução. Né? Eu não sei se eu citei isso em um vídeo anterior ou se eu simplesmente expliquei, enfim, que o jardim não foi plantado no Oriente, no leste, mas na verdade o jardim ficava olhando para o leste, na direção do leste, diante do leste, mas não foi plantado no Oriente, no leste. Então, não sei se eu expliquei que ali poderia ser traduzido também, lá no capítulo 2, como na antiguidade plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Pode ser também essa tradução e ela não fica incorreta. Tem essa possibilidade também gritante aí de tradução. Mas, geralmente, a maioria acaba traduzindo como plantou no Oriente ou no Leste. Enfim, fazer o quê, né? E aí a gente acaba acostumando, nos habituando com essas traduções e vai deixando, né? Mas tem essa outra aí que é bem plausível, como eu já citei para você. Desculpe, melhor dizendo. Então aqui, ó, o verso 24 diz: expulsou do jardim, colocou o banco. Aqui a gente já viu que tá errado, né? Essa tradução aqui, essa é a versão de Bíblia, Ave Maria. Vamos ver outra versão de Bíblia aqui. Tem essa Bíblia Sefer aqui. Ou, desculpe, eu acabei entrando em outra. A Bíblia Sefer tá aqui em cima. Depois a gente vê essa aí. A versão de Bíblia Sefer, tá vendo aqui, ó? A versão da Bíblia hebraica Sefer. Verso 22, que diz o seguinte, vamos ver aqui. E o eterno Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. Agora, talvez ele estenda sua mão e tome também da árvore da vida. Não é talvez. Vai estender sim, o texto hebraico afirma, tá? Bíblia Sefer. Tá? Coma e viva para sempre. Bem, vamos ver o verso 23 agora. O verso 22 eu já sinalizei ali a arbitrariedade deles, né? Verso 23 agora. E o Senhor, Senhor não, e o eterno Deus enviou do jardim do Éden, de onde havia sido tomado, para cultivar a terra. E o eterno Deus enviou do jardim do Éden, de onde havia sido tomado para cultivar. Essa tradução aqui tá meio esquisita, né? Estranho. Deveriam ter colocado Deus e o Senhor Deus, ou o eterno Deus, enviou do jardim do Éden para onde havia sido tomado, e não de onde, né? Enfim, fica estranho aqui um pouco. Deveria ter colocado para onde, ou para a terra, ou para o solo de onde ele havia sido tomado ou tirado. Até aí, beleza.
para cultivar a terra, né? Enfim, essa tradução aqui do verso 23 está assim, mais ou menos. É um tanto confusa, né? Porque se a gente ler aqui, ó, lendo aí, vai. E o eterno Deus enviou do jardim do Éden, de onde havia sido tomado, para cultivar a terra. Fica esquisito. Ok? Então, esse verso 23 aí da Bíblia Sefer tá confuso, né? Essa tradução, ela tá muito confusa. Verso 24. E expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden. Olha como aqui eles são arbitrários também na tradução. Já achamos o erro aqui, né? Enfim. Deus, ele colocou quem ou que? Bom, pelo que eu entendi no texto hebraico, colocou ou fez habitar quem? O homem, a humanidade, que habitou, né? Do oriente, não ao oriente do jardim do Éden, ok? Habitou do oriente do jardim do Éden. Perdão, do oriente do jardim do Éden, não. Isso aqui é o erro que eles fizeram, né? Habitou do oriente a ter o jardim do Éden, ou para o jardim do Éden, na direção do jardim do Éden. Entendeu, né? Aquele esquema que eu já expliquei lá, não vou explicar isso de novo. Então, como diz aqui em hebraico aqui, ó. E habitou, ou melhor, e habitará do oriente, Miquedem, do oriente ou do leste, para ou até o jardim do Éden. Simplesmente assim. Então, aqui não diz que o jardim que foi plantado no Éden, aqui não diz que ele é no Oriente, não diz que ele é em Quedem, não. Olha, não diz isso. Ao contrário, aqui diz que esse jardim ele ficava olhando para Quedem, para o Oriente. Aqui a palavra Oriente ela pode até se enquadrar bem, né? Se aplicar, se a gente for analisar bem. Mas eu preferi simplificar como de frente, para o Éden, para o jardim do Éden ou diante do jardim do Éden. Enfim, acho que facilita a compreensão. Aí aqui o restante tá aí. Vamos ver outra versão agora para adiantar, né? Nossa, não era para fazer isso não, calma aí. Deixa eu corrigir isso aqui. Pronto. Bom, talvez o vídeo fique cheio de cortes aí que eu vou ter que editar aqui, tá? Pra tirar os barulhos aí. Vamos ver a próxima versão de Bíblia. Essa Bíblia de Jerusalém 2002. Vamos ver a tradução dela, que tá da seguinte forma. Tentar tirar esses barulhos, enfim. Depois desse Yahvé, eles leem aqui Yahvé. Se você quiser ler Yahvé, Yahweh, enfim, com você. Deus, se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, agora que ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Bom, aqui eu já achei a tradução arbitrária também, não está de acordo com o texto hebraico, tá? Tá errado aqui também. Onde diz que agora ele não estenda. Isso aqui não existe no texto hebraico. Ao contrário, o texto hebraico diz, e agora em diante, de fato, que Adão e Eva vão certamente estender as suas mãos e tomar do fruto da árvore da vida, comer e viver para sempre, assim como eles fizeram, e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e adquiriram sabedoria, conhecimento, discernimento. E o intelecto deles, né, foi o que? Aberto quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá vendo aqui, ó? Verso 23 agora. E Yahvé Deus o expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ok, tradução aqui do verso 23, dessa Bíblia de Jerusalém 2002, tá ok. Verso 24. Tá melhor do que da Bíblia Sefer. O verso 23 aqui da Bíblia de Jerusalém. Verso 24. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden, ou de Éden aqui,
os querubins e a espada e a chama, tá? Desculpe, e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Aí a gente fica pensando aqui, né? Quando eles colocam aqui, ó, diante do jardim de Éden, ou diante do jardim do Éden, a gente entende bem, né? Foi o que eu fiz lá na tradução do verso 24. Então, isso é interessante, né? Que eu simplifiquei ela. Só que aí eu resolvi excluir o vídeo anterior, remover, porque eu achei que eu tinha de esclarecer melhor o assunto, né? E não ficou bem claro o assunto. Também, imagina a dificuldade para gravar isso aqui. Desafiador. Vamos ver, assim, pelas circunstâncias, tempo e o horário, olha só. Então, eu acabo me atrapalhando às vezes. Então, aqui, ó, diante do jardim de Éden, tá ok, né? Então, Adão e Eva ficaram habitando, sim, diante do jardim do Éden. Essa tradução aqui tá legal. Dá para entender muito bem o que diz aqui o texto em hebraico do verso 24. Vamos a uma próxima tradução aqui, uma versão. Pode ser essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Católica, versão para todos. Verso 22, que vai dizer o seguinte, vamos ver como é que tá. O Senhor Deus disse, então, o homem tornou-se semelhante a um de nós, conhecendo o bem e o mal. Essa tradução aqui tá boa, né? Até essa parte, vamos ver o restante. Agora só falta que vá também colher do fruto da árvore da vida, para dele comer e ter vida para sempre. Essa tradução aqui tá boa, do verso 22, tá? Da Bíblia, essa versão de Bíblia aqui que eu tô utilizando agora. Essa aqui destacadazinha, tá vendo? Bíblia, a Bíblia para todos, edição católica. Então, ela tá ok. Tá de parabéns no verso 22. Verso 23, vamos avaliar. Por isso, Deus, o Senhor, expulsou do jardim do Éden, e o homem teve que ir cultivar a terra da qual tinha sido formado. Porque é o seguinte, a terra que a humanidade foi formada não foi da terra de dentro do jardim, foi de uma terra no Éden, mas não de uma terra de dentro do jardim do Éden, ou do jardim no Éden, que foi plantado no Éden. Entendeu? Você conseguiu entender essa parte aí, né? Desculpe. Eu espero que você tenha entendido. Então, olha que coisa interessante. Vamos lá. Então, a tradução aqui do verso 23 tá legal, tá legal. Dá pra entender sim. Aqui no verso 23, é isso mesmo, dá pra entender. Por isso, Deus, o Senhor, expulsou do jardim do Éden e o homem teve que cultivar a terra, ou o sol, da qual tinha sido formado. Ok, que foi uma terra, sim, que fazia parte do território, da grande extensão territorial Éden, só que não era a terra que estava dentro do cercadinho, que era chamado de Jardim do Éden. É só você lembrar, tá, do que eu expliquei, o que é o Éden. É só você lembrar, tá? A grande extensão territorial possuindo terras tanto no Oriente como no Ocidente do mundo. Aquele esquemazinho, aqueles desenhos doidos que eu fiz para você tentando explicar. Verso 24. Depois de ter expulsado o homem, Deus colocou diante do jardim do Éden os querubins e uma espada de fogo, que se movia de um lado para o outro, de modo a impedir o caminho para a árvore da vida. Legal. Mais ou menos aqui a tradução. Pelo menos aqui eles não colocaram a palavra Oriente, eles preferiam colocar a palavra diante, né? Que faz até sentido, sim. Diante do Éden. Então aqui o texto diz que Adão e Eva habitaram diante do Éden. Tá vendo? Essa versão de Bíblia aqui. Então, é isso. Alguns acertos, alguns erros. Vamos ver outra versão de Bíblia. Bíblia King James, de 2001. Vamos ver como é que está a tradução do verso 22, 23 e 24. De Gênesis, capítulo 3.
que é o que estamos analisando até então. Então declarou Yahvé Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, comendo possa viver para sempre. Aqui o tradutor ele foi bem, como que eu posso dizer, arbitrário, né? Bem, enfim, cheio de si, porque o texto hebraico não diz isso. Não devemos permitir que ele, o texto hebraico não diz isso não, viu? Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome, não, o texto hebraico não diz isso aqui está totalmente, incorreto. Então, eu tenho de esclarecer, que essa tradução aqui, ó, essa parte aqui, ó, não devemos permitir que ele também estenda sua mão. Isso aqui não existe no hebraico, tá? Por favor. Vamos prosseguir, então, o verso 23 agora, para ver como é que tá. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. A tradução aqui tá ok, do verso 23. Deixa eu ver. É isso mesmo, tá ok. Eita, correndo, tá quebrando pau com o gato. Vamos ver aqui que dá pra... Vamos ver. 24. Verso 24 tá da Bíblia King James. Deus uniu Adão e Eva. Olha só, aqui eles colocaram Adão e Eva, eles entenderam que esse verso fala de Adão e Eva. Aqui no texto hebraico tá assim, Adão e Eva? Não. Mas é isso mesmo, tá se referindo a Adão e Eva. Deus uniu Adão e Eva. Geralmente, gente, as traduções da Bíblia hebraica, da Bíblia em grego, elas vão ser de acordo com o entendimento, a compreensão do tradutor sobre o texto o qual ele estaria a traduzir. Então, não espere encontrar um texto literal, realmente você não vai conseguir comprar essa Bíblia literal. Eu estou tentando trazer aqui, tá? Os textos da forma mais literal possível. Mas não espere que você vai comprar uma Bíblia assim, né? Você pode encontrar aqui, mas talvez não encontre em outro lugar. Aí vamos prosseguir aqui, ó. Verso 24. Deus uniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Que interessante, né? Muito interessante. Agora aqui eles colocam simplesmente Deus uniu Adão e Eva e no lado leste do jardim. Tá vendo aqui? O tradutor já preferiu colocar o lado leste. Vamos tentar entender o porquê que ele colocou o lado leste. Porque aqui diz e habitará do leste ou do oriente para o ateu Jardim do Éden, que seria aquele limite lá, aquela coisa que eu falei para você. O Jardim do Éden, ou enfim, o Jardim do Éden, ponto A, e o Oriente, ponto B. Então, eles ficariam indo do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B. Agora, imagina se o texto diz Oriente, Leste, lógico, ele está citando de forma indireta o Ocidente também, o Oeste, tá? Exatamente, o mundo ocidental, o lado ocidental do mundo. Então, essa tradução aqui, ela tá mais ou menos, né? Mais ou menos.
Eu ainda opto por, ou, né, e expulsou quem? Adão e Eva, que é a humanidade, e essa humanidade, Adão e Eva, eles acabaram que eles habitaram e habitará que do Oriente, do Leste, para ou até o Jardim do Éden. Então eles tinham esse limite, ó, vai até o Jardim do Éden, mas não entra dentro do jardim que foi plantado no Éden. Fica só do lado de fora ali, olhando para os muros. Voltava para o Oriente, Ocidente, Oriente, Ocidente, Oriente. Vamos ver aqui logo outra versão para terminar logo isso aqui. Bíblia Livre, essa versão não tem. Eita, eu deveria ter percebido, né? Quer dizer, lembrado. Essa Bíblia aqui, ó, LTT 18, o verso 22 diz o seguinte, vamos avaliar essa tradução. Então, o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, que não estenda a ele a sua mão, já errou aqui, nem vou continuar. Verso 23, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ok, tradução 20, aqui do verso 23, da Bíblia LTT 18, tá ok, da Bíblia de Estudo LTT 2018 está ok. O verso 23, o verso 22 não está correto não, tá? A tradução não está correta. O verso 23 sim. Verso 24, e havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden. Imagina só, o jardim que foi plantado no Éden, o jardim do Éden nem fica no oriente. O máximo que poderia colocar esses querubins diante ou de frente, de frente do oriente ou de frente para o oriente. Porque eles ficavam ali nos muros do jardim que foi plantado no Éden. Esse jardim não fica no oriente do mundo, tá? Segundo os apócrifos e a própria Bíblia. Gente, o jardim do Éden é também chamado de a cidade do grande rei. É onde aquele povo de Israel, eles construíram ali a Jerusalém deles, tá? Por isso que todo mundo ficava, ai, terra sagrada, terra santa, isso e aquilo, enfim. Lugar onde não se enterrava nem um cadáver que a terra cuspia para fora. Agora imagina só, Jerusalém no Oriente Médio, faz sentido? Segundo a Bíblia, apócrifos, a Lua, que é o verdadeiro mapa da Terra? Nenhum sentido. Entendeu? Presta atenção. É só você parar aí para pensar um pouquinho. Então, essa tradução aqui... Vamos ver o que dá para continuar. Então, essa tradução aqui, ela tá assim... Como que eu posso dizer? Não tá muito plausível não, né? Imagina. Os querubins ao oriente, aí fica aqui subentendido como se eles colocassem querubins no oriente, esses anjos aí, né? Mas aí você fica pensando, calma aí, se eles colocaram querubins ao oriente, o jardim ele fica no oriente? Você tem que pensar isso. Vai pensando. Porque os querubins, eles estavam onde? Eles foram colocados para o quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Se o texto diz aqui que esses querubins, o texto aqui, essa tradução está dizendo que esses querubins, eles foram postos ao oriente do jardim do Éden, você tem que pensar. O jardim do Éden ficava no oriente? Você tem que pensar, esse caminho, ele era no oriente? E esse jardim, será que ele ficava no oriente do mundo ou não? Então é só você pensar um pouquinho aí. Eu já expliquei, tá? Então eu não vou explicar novamente. Como tá aqui, o texto diz, né, que Adão e Eva, enfim, ou até mesmo esses anjos aí, enfim. Só que aqui eles colocaram desse jeito aqui, que os anjos é que ficavam aí, como eles colocaram, pôs querubins ao oriente. Essa tradução aqui também, ela tá meio confusa, tá? Não está esclarecedora, não. Bem confusa, estranha. Bíblia é a mensagem. Vamos ver essa versão de Bíblia. Aqui, ó, o verso 22 diz aqui:
O Eterno disse: o homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas. Legal. Por que o homem tornou-se como um de nós? Essa tradução aqui ficou legal, gostei. Capaz de conhecer todas as coisas, porque comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o intelecto da humanidade foi o quê? Aberto, destravado, iluminou-se o olho deles, como diz lá o texto hebraico, né? Alguma coisa assim, abriu o olho, né? Que olho? O olho intelectual, tá? Não é o olho carnal, não. Porque Adão e Eva antes estavam em um grande estupor. Porque Adão e Eva antes estavam em um grande estupor. Então o Jardim do Éden, ele não era lá paraíso maravilhoso que vocês estão tanto pensam, né? Ou que fantasiaram. Não era bem assim. Adão e Eva ali, eles eram tão ignorantes que não sabiam nem o que era nudez, né? Imagina, não sabiam, ao contrário disso aqui, ó, que diz aqui, ó, que eles se tornaram, após comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, capazes, né? Capazes de reconhecer todas as coisas. Antes era o contrário. Eles não sabiam nem distinguir o bem do mal, o mal do bem, enfim. Aí tem o restante do texto que diz: tanto o bem quanto o mal. Então aqui, ó, diz aqui, ó, que Adão e Eva se tornaram, depois de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornaram capazes de quê? De conhecer, de reconhecer, reconhecer todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E aí o texto prossegue: e agora? E se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca. Aqui o tradutor viajou legal. É imaginação fértil, né? Isso não pode acontecer. Tô vendo aqui, diz o tradutor. Isso aqui é interessante, essa parte é engraçada. E agora? E se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca. Isso não pode acontecer. Viajou legal o tradutor aqui. Ele deve ter bebido um pouquinho, não sei. Fumou alguma coisa, quem que sabe? Porque o texto hebraico não diz isso aqui tudo que ele disse, não, tá? O que o texto hebraico diz é bem o contrário, que Adão e Eva de fato vão sim comer também do fruto da árvore da vida, com toda certeza, isso já está no destino, e eles vão viver para sempre, ok? Verso 23 e 24 da Bíblia, a mensagem. Por isso o Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, à mesa de que eles haviam sido feitos. Ele colocou, o tradutor colocou feitos, né? Mas em hebraico, a palavra hebraica utilizada no verso 23 aqui é a palavra hebraica lukar. E lukar é a mesma palavra hebraica que é usada, ou lukar ou lakar, né? Só muda aqui um sinal massorético, coloca o som de U. É a mesma palavra hebraica utilizada lá para dizer que a mulher foi tirada do homem. Imagina só, né? Aí aqui o tradutor fala, não vamos traduzir por tirado como, ou tomado como lá na mulher, né? Quando fala da origem da mulher, da fêmea. Vamos colocar aqui feitos ou formados ou formado, como alguns colocam, né, arbitrariamente. Mas o texto hebraico aqui diz o quê? Tirado de onde? De Adamar. Olha só, aí prossegue o texto. Ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo, se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que o caminho que leva à árvore da vida. E aí você vai ficar pensando, né? Aqui eles colocaram como mesmo? Diz que colocou anjos no lado leste. Bom, o tradutor aqui entendeu que colocou do lado leste. E esse jardim ficava de que lado? No leste ou no oeste? Pensa aí. Na cabeça do tradutor, aqui os anjos foram colocados no lado leste. Ou seja, no oriente. Mas é isso que o texto diz? Não é bem isso. O texto aqui hebraico, ele diz que Adão e Eva, a habitação, o lugar onde Adão e Eva iriam residir, o lugar onde eles poderiam andar, ou melhor, os limites deles, onde eles poderiam ali ficarem se movendo, seria o quê? Que eles iriam habitar. E que eles podiam habitar do oriente, do leste, até o Jardim do Éden, ou para o Jardim do Éden, entendeu? Até o Jardim do Éden. Então, eles não podiam entrar no jardim
que foi plantado no Éden. Mas eles podiam andar ali pelo Éden todo, tanto pelo lado oriental do Éden, que é um dos limites, então eles podiam ir para o oriente do Éden, e eles voltavam para o ocidente do Éden, e ficavam ali, de frente para os muros do jardim, mas não podiam adentrar no jardim, ok? Então tinha esse limite, ó, dos muros do jardim, vocês podem ir para o oriente. Do oriente, vocês voltem para cá, para o jardim, que não fica no oriente, é no ocidente. É só você lembrar ponto A, ponto B, ponto A, ponto B. E você vê que Adão e Eva eles tinham a opção de sair do ponto A, né, dos muros do jardim, e ir para o ponto B, para o leste, para o oriente. Depois eles voltavam do oriente para o ocidente. É a mesma coisa, gente. Imagina só, aqueles povos nômades que ficavam viajando, né, andando, não tinham uma morada fixa estabelecida. Eles ficavam perambulando, eles andavam por vários lugares. Então Adão e Eva ficavam vivendo meio que nesse estilo de vida aí, meio nômade. Eles ficavam andando no ocidente e no oriente do mundo, onde isso é possível geograficamente. Só no continente africano, tá? Em outro lugar isso é impossível. Eu vou editar esse vídeo aqui, ele vai ficar cheio de cortes. Talvez não fique muito legal. Desculpa, tá? Enfim, mas foi o que deu pra fazer. Tem essa tradução aqui, ó. Tá vendo? PCF Fiel 1753, 1995. Vamos ver como é que tá. Tem outros vários módulos de Bíblia, outras versões, outras traduções, mas eu vou ficar nessas aqui, né? Porque se for avaliar todas, nossa, o vídeo vai ficar enorme, já tá. Aqui, ó, vamos aqui, ó. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Verdade. Ora, para que não estenda a sua mão. Isso aqui errou feio. Pecou, viu? Não diz o texto hebraico para que não estenda sua mão. O texto hebraico não diz isso aqui não, viu? Isso aqui está incorreto. E diz aqui, ó. E tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O texto hebraico nem diz isso, tá, gente? Não diz isso aqui não, ó. Para que não estenda sua mão. Não tem isso em hebraico não. Verso 20, desculpe, travou. Verso 23. O Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então o Senhor Deus lançou fora. Então é isso, ó, que eu já expliquei para vocês. Adão e Eva, eles não podiam mais ficar onde? Dentro do jardim do Éden, porque o Senhor Deus os lançou fora do jardim. Então eles só podiam ficar do lado de fora do jardim e continuavam ali no Éden. Só não podiam mais entrar dentro do jardim, tá bom? Então é só você prestar atenção aí, por favor, que você vai entender. Então essa tradução do verso 23 tá ok. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Eles, enfim, colocam assim, né? Bom, aqui pelo texto hebraico aqui eu entendi que está dizendo que Adão e Eva é que habitaram. Tá vendo essa palavra hebraica aqui? Habitar, morar, residir. Essa palavra hebraica aqui, ó, significa essa aqui, ó. Habitar, morar, residir, estabelecer residência, moradia. Onde? Então, Deus disse para eles, ó, vocês vão ficar igual nômades aí, ó, circulando para lá, para cá. Vocês podem ir, ó, o limite de vocês vai ser do Oriente para ou até o Jardim do Éden, no caso os muros do Éden, viu? Que eles foram expulsos de dentro do jardim, então eles não tinham mais acesso, eles não podiam mais entrar dentro do jardim, mas eles podiam chegar nos muros do jardim e ficar de frente para o jardim, só não poderiam entrar no jardim que foi plantado no Éden. Então eles ficavam vivendo no Éden ali, iam para o Oriente, voltavam do Oriente do Éden e iam para o Ocidente.
e ficavam ali admirando o jardim, falando: olha, Eva, nós morávamos ali dentro e agora nós estamos aqui do lado de fora. Só que Adão e Eva, eles estavam bem confusos, tá? Então, eles tinham as suas memórias fragmentadas, eles sabiam que, de alguma forma, aquele lugar ali mantinha, ou melhor, era um lugar onde eles estavam em estado de estupor. Eva, ela sabia de muita coisa, e ela acabou, né, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela lembrou dos benefícios daquela árvore. Isso não foi a primeira vez, antes eles elaboraram o destino. Então, quando a Bíblia hebraica diz que o ser humano foi tirado de Adamar, em muitas partes da Bíblia, ela está querendo dizer o seguinte: não é a primeira vez que o ser humano ele foi modelado no barro, tá? Da terra, do pó da terra. Isso aí já aconteceu por uma segunda vez, né? É uma segunda ocorrência enfim, disso aí. É uma longa história, não tem como explicar isso para vocês agora, tá? Vai demandar muito tempo. Mas o que você precisa saber é essa questão aí desses versos, essas traduções que a gente avaliou, tá? A tradução literal que eu fiz, usando o texto hebraico, expliquei, né? Tem muita coisa. Eu acredito que eu acabei esclarecendo melhor o assunto. Então é isso, tá? Agora, editar esse vídeo aqui, enfim. Desculpa aí se o vídeo ficar com um monte de cortes, tá? Ao menos nessa parte aqui que eu tava avaliando as traduções.